Essa apresentação é referente ao trabalho Um Estudo de Estabilidade para EDEs via Funções de Lyapunov. A apresentação é para o 12º Congresso Científico da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Campo de Bragança Paulista. Os responsáveis pelo trabalho são o Elias e a Giovana e, como orientador, o Fabiano Borges da Silva, da Unesp de Bauru. O trabalho ele é um trabalho teórico, mais especificamente, ele é um estudo sobre as equações diferenciais estocásticas e propriedades qualitativas de sua solução, como estabilidade estocástica via função de Lyapunov. Esse trabalho contém algumas definições, teoremas e resultados que serão utilizados para compreender um exemplo do trabalho, que vai ser a chave para a aplicação final. A aplicação final é uma análise qualitativa de soluções GTEs, que modelam o crescimento de populacional, e também é possível fazer simulações com utilização de programação em Python na plataforma Jupyter. As EDEs elas são úteis para a modelagem de problemas de engenharia, biologia, economia, nos quais a gente tem uma incerteza significativa presente no ambiente, decorrido de fatores desconhecidos. Como, em geral, a gente não consegue explicitar as soluções às equações diferenciais estocásticas, é de grande interesse poder caracterizar qualitativamente o comportamento das soluções. Então, quando a gente está falando sobre o controle de algum sistema, a gente está falando, na verdade, sobre sua estabilidade. O objetivo é garantir que o processo é estável, porque um processo instável ele pode ser perigoso ao procedimento. Lá na teoria clássica da mecânica, a gente sabe que um sistema vibratório ele é estável se sua energia total, que tem que ser uma função positiva, for continuamente decrescente. Ou seja, se tiver a derivada em relação ao tempo negativa, até que um ponto de equilíbrio seja alcançado. Então, aqui na apresentação, eu trouxe meio que por cima a definição de função de Lyapunov, que está lá no livro do Arthur Lopes. Se a gente tem F um campo de vetores no aberto, a gente tem que x0, que é um ponto de equilíbrio, e se V for, né, uma função contínua que tem uma vizinhança W, ali a gente diz que V ele vai ser uma função de Lyapunov para F no ponto de equilíbrio se acontecer essas duas condições. A primeira, na verdade, está falando que tem que ter um mínimo estrito absoluto e que tem que ser positiva, que era o que lá da teoria da mecânica clássica já dava para ter uma noção. E a segunda condição, ela diz que V não é crescente ao longo de qualquer trajetória. Que seria o quê? Ter aquela a derivada em relação ao tempo for negativa, então tem a ver também com essa definição. E aí, né, o que seria uma função de Lyapunov estrita? Também vai ser a mesma definição de uma função de Lyapunov, a diferença é lá na segunda condição, que V efetivamente tem que decrescer ao longo de qualquer trajetória, que também eu consigo relacionar com a derivada. Então, essa segunda condição dá para você ver de um outro jeito, que você não precisa saber exatamente quem é a solução explícita, e você consegue descobrir fatores sobre o ponto de equilíbrio e estabilidade. Agora, vamos analisar a estabilidade para EDEs. Para as equações diferenciais ordinárias, né, a gente tem que esses resultados que eu acabei de falar, eles são mais simples, porque a gente consegue integrar uma desigualdade ali envolvendo uma função auxiliar. Agora, no caso estocástico, a gente vai ter que utilizar da fórmula de Thot para fornecer uma expressão que consiga fazer a diferencial estocástica da função de Lyapunov aplicada a uma solução da equação diferencial estocástica. Então, ali, né, por isso que eu estava comentando, a segunda condição ali, a hora que você for fazer a derivada, né, que ela tem que ser negativa, para EDO é mais fácil, agora para EDE eu vou ter que utilizar da fórmula de Thot. Então aqui, né, já indo para os exemplos, tentando já ir para os exemplos, a equação estocástica a seguir, definida sob condições que garante a existência e unicidade, aqui definida em 1, onde a gente tem que a F é uma função contínua, a G também, elas são pelo menos localmente Lipschitz, e B é o movimento browniano. A gente tem, então, um teorema que ele garante, que é o teorema parte 1, que se a gente tem, se existir uma função contínua V que satisfaz a condição, essa primeira condição, e as derivadas parciais existem, são contínuas, e L de V é menor ou igual a zero, a gente, onde L de V é dado por essa formulinha aqui, né, que aparece aqui o traço, a matriz G, o traço da matriz G, e então a solução zero, então a solução ponto de equilíbrio, ela vai ser uniformemente estocasticamente estável.
E a gente tem o teorema parte 2, que se a gente conseguir agora uma função que agora vai ser L de V menor ou igual a menos C da norma de x, onde C é a função contínua indefinida positiva, então vem, né, essa ideia de se eu conseguir uma função de Lyapunov, vai ser um ponto de equilíbrio estável, e se eu conseguir uma função de Lyapunov estrita, vai ser um ponto de equilíbrio estocasticamente e assintoticamente estável. Tem um pouco dessa ideia, que seria para EDO seria basicamente essa ideia, mas como a gente está agora com EDE, tem todas essas condições, tem que satisfazer L de V, agora L de V, essa nova fórmula aqui, né, que é grande aqui, que é da fórmula de Thor, por isso que aparece essa fórmula. Lá no GARD está bem detalhado esses detalhes que eu estou falando. E então, se essas suposições forem satisfeitas, a gente tem que a xt de zero, que era um ponto de equilíbrio, ele vai ser estocasticamente e assintoticamente estável globalmente. E aí, vamos para o exemplo que é a parte principal aqui do trabalho. A gente tem, então, essa equação escalar não autônoma, onde a gente consegue, além de satisfazer as condições de existência e unicidade, né, a gente consegue escrever a f e a g como estão escritos aqui em 5, com o limite da f, da norma de f sobre a norma de x, mais a norma de g sobre a norma de x, né, ele vai para zero uniformemente em t. Então, a partir de uma análise utilizando o teorema parte 2, a gente consegue concluir que x de t igual a zero, ela é estocasticamente e assintoticamente estável apenas se acontecer isso, se a menos 1 sobre 2b ao quadrado for menor que zero. A partir do teorema 2, que a gente consegue concluir isso, a partir de toda uma análise, né? Então, o que é o interessante? Agora a gente vai pegar esse exemplo e aplicar em um subexemplo, que é a aplicação em crescimento populacional. Então, se a gente tem essa equação, agora com novos parâmetros, né? Com o parâmetro R, que é a constante de taxa de crescimento ou decrescimento, com o parâmetro K, que é a capacidade do ambiente, com o parâmetro beta, que é o quê? O ruído do ambiente, que leva em conta todos os problemas, coisas que podem ser, que não estão sendo levadas em consideração se a gente estiver só com uma IDO. Então, o beta, ele é a intensidade do ruído aleatório. Aí a gente consegue achar a solução por meio da forma de todo, fator integrante, que essa é a solução daquela equação. Mas em termos práticos, essa solução pouco complexa, essa solução complexa pouco me ajuda. Era um exercício do Oxendo, esse problema, ele era um exercício do Oxendo, e ao achar a solução, ela pouco me ajuda. Então, a gente consegue notar, a gente tem que ir além, a gente consegue notar que a ideia tem os seguintes campos, que a gente consegue escrever, então, da mesma forma que aquele exemplo, e aí a gente tem também o limite, da mesma forma que aquele exemplo, indo para zero, esse limite 9. Então, se RK menos 1 sobre 2 beta ao quadrado for menor que zero, a gente consegue que a solução x de t igual a zero vai ser estocasticamente e assintoticamente estável. Ou seja, se essa condição se satisfazer, a população tende a acabar. E aí o interessante é uma aplicação, que a gente consegue, então, fazer vários gráficos, que cada gráfico é aleatório, cada gráfico, se eu plotar novamente o gráfico com os mesmos parâmetros, vai dar outro gráfico, claro, parecido, mas vai dar outro gráfico, porque é aleatório, por causa do movimento browniano. Então, aqui eu trouxe vários gráficos, seja K igual a 20, R igual a 0,25 e beta igual a 1, a gente tem que isso aí, que essa conta RK menos 1 sobre 2 beta quadrado vai ser maior ou igual a zero, então a gente vai ter um gráfico que a população não vai acabar. E quando é menor ou igual a zero, a população, você percebe que ela está indo aqui, ó, tendendo a zero. Aqui não, pois não é satisfeita aquela condição, aqui sim, pois é, e aqui, como não é, ó, você vê que aqui no finalzinho ela volta a crescer, então não vai para zero. E aí um caso que vai para zero, ficou interessante também, e aqui um caso que não vai para zero, e aqui também não. Esse aqui é o mais interessante, porque a gente vê, né, que aqui, ó, esse último gráfico, ela ficou ali, a população ficou ali em torno de 7.000. 7.000 era o K, que era a capacidade do ambiente. Então, a gente vê que o K, a capacidade do ambiente, ele vai restringir a população a esse valor, né? E aí, a conclusão é que o cálculo estocástico, ele ainda é um campo que vai ser mais explorado, que ele ainda é recente, e é possível concluir que a modelagem do problema, incluindo os ruídos aleatórios, ele é muito importante para levar em consideração
as diversas situações que cada ambiente pode proporcionar. E o mais interessante é que, mesmo acrescentando mais incógnitas, é possível chegar em uma estabilidade estocástica a partir dos resultados vistos. E aí, referências que já está no resuminho do trabalho. É o Gani, o Gardi, o Lopes, o Oxendel, e é da onde a gente tirou o método que foi possível fazer a aplicação no software Jupyter. Muito obrigada pela atenção.